Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos falar sobre concha e pérola. Começando com as conchas, que são estruturas muito importantes para a proteção dos moluscos. E é muito fácil, né, pessoal, encontrar conchas nas praias. Muita gente faz coleção, faz bijuteria, mas a pergunta que eu faço é: como as conchas são formadas? Bom, como eu já falei na última aula, a concha é formada a partir do manto. O manto é aquela espécie de pele que faz o revestimento do saco visceral. Se vocês ainda têm alguma dúvida nesses nomes, voltem na nossa primeira aula sobre moluscos. Logo após o nascimento, na fase de larva dos moluscos, que é uma fase que pode durar horas ou dias, já acontece a formação de uma protoconcha. Então, nós temos aqui o manto, que começa a secretar substâncias. Essas substâncias vão sendo, então, secretadas pelo manto durante a fase juvenil até a fase adulta. Essas substâncias são constituídas principalmente por carbonato de cálcio e, com o tempo, elas vão endurecendo. E quando elas vão endurecendo, elas vão formando, então, as diversas camadas da concha. E conforme o animal vai crescendo, a concha também aumenta de tamanho, para que todo o corpo do animal caiba dentro dela. E aqui, pessoal, eu representei a concha dos gastrópodes, que é aquela classe onde nós encontramos o caracol e o caramujo. A concha desses animais é uma concha cônica e mais leve, sendo mais fácil de ser carregada no ambiente terrestre. No caso do caracol, por exemplo, a concha é aquela casinha. Já no caso dos bivalves, a concha apresenta duas valvas que são ligadas entre si. As ostras e os mexilhões, por exemplo, apresentam esse tipo de concha. E nos cefalópodes, a concha é interna, reduzida ou ausente. Por exemplo, aqui, nas lulas, existe uma pequena concha que fica localizada dentro do corpo do animal. E nos polvos, nós não encontramos conchas. Então, pessoal, vocês podem ver que as conchas podem apresentar vários formatos, cores e texturas. Mas qual é a importância das conchas? Bom, as conchas são importantes para a proteção do animal, por exemplo, para escapar dos predadores. Conchas com cores vivas assustam o inimigo. Já conchas com cores e texturas parecidas com o meio ambiente servem como camuflagem. Além disso, quando um molusco se sente ameaçado, ele esconde o corpo inteiro dentro da concha. E isso, pessoal, é muito fácil de ser observado. Quando você ver um caracol, tente pegá-lo. Você vai observar que ele tende a se esconder todo dentro daquela casquinha, que é a sua concha. Além da proteção, a concha também é muito importante como esqueleto. Isso porque ela dá suporte para a musculatura e permite a movimentação dos moluscos. E para fechar, vamos falar sobre as pérolas, que são produzidas por alguns moluscos, como por exemplo as ostras. Já representei aqui uma ostra e agora vamos ver como as pérolas são formadas. Bom, o processo se inicia quando algum corpo estranho entra no espaço entre a concha e o manto. Esse corpo estranho pode ser um grão de areia ou então um parasita, e ele causa um processo irritativo. O animal, então, começa a se defender e o manto vai secretando camadas de uma substância chamada de madrepérola, ou então nácar. Essa substância é composta principalmente de carbonato de cálcio. Com o passar do tempo, essas camadas vão endurecendo e a pérola é formada. Então, pessoal, reparem que a formação da pérola nada mais é que um mecanismo de defesa do molusco.
E é possível até estimular a formação das pérolas, colocando, por exemplo, um pedacinho de plástico ou então uma outra partícula dentro de ostras que são cultivadas. Então, pessoal, fechamos por aqui com essa aula. Espero que tenham gostado. E nas próximas, vamos começar a falar sobre os sistemas fisiológicos dos moluscos, começando com o sistema digestório. Não perca! Até lá!